Em certa ocasião, um entrevistador pediu a Alan Moore que desse uma sinopse de sua obra para um documentário. Isso não parece nada simples, já que resumir em algumas frases toda uma vida de trabalho, com algumas das histórias mais impactantes que o mundo já viu, parece impossível. No entanto, Moore parecia ter a resposta adequada. Ele disse que, em seu trabalho como autor, ele lida com a ficção, não lida com a mentira. E para Moore é importante que uma história pareça verdadeira em um nível humano, mesmo que nunca tenha acontecido. Ou seja, mesmo que você esteja trabalhando na mais louca fantasia, com personagens sobre-humanos, monstros que se lembram de ser homens ou em futuros distópicos, existe uma ressonância emocional com o leitor. E talvez por isso seu trabalho tenha o peso histórico que tem, a tal ponto que talvez possamos dizer que Alan Moore é o escritor de quadrinhos mais transcendental da história. No entanto, Alan Moore também é uma figura polêmica, pouco compreendida e não é para menos. É uma pessoa que decide ver os escritores mais como um feiticeiro do que como um veículo para o entretenimento. É por isso que neste vídeo vamos mergulhar na mente do escritor, analisando suas ideias e vendo como estas, por mais estranhas que pareçam, deram forma a algumas das melhores histórias já contadas. Capítulo 1. Ascensão. Alan Moore nasceu em 18 de novembro de 1953 no distrito de Northampton, Inglaterra, uma área de famílias operárias, fábricas antigas e pessoas esquecidas pela Revolução Industrial que lutavam diariamente para sobreviver. Aqui, neste mundo de paisagens cinzentas, a classe média parecia não existir e para o jovem Alan Moore, as únicas pessoas que existiam eram os muito ricos e os muito pobres. Ele conta que neste mundo monocromático teve a sorte de encontrar uma janela para o mundo exterior nos quadrinhos americanos, os quais mostravam um mundo cheio de cores, onde os personagens não tinham limitações. Eles podiam voar, tornar-se invisíveis, e isso foi o que abriu e expandiu a mente e a imaginação de Moore. Nas suas palavras, esta foi a porta que me permitiu transcender as limitações da minha origem. Quando Moore chegou à adolescência e mudou de escola, ele se deparou com a realidade de que a classe média existia e que havia todo um espectro de pessoas entre a realeza e a pobreza em que ele cresceu. Foi então que Alan, que sempre foi considerado um aluno excepcional, foi forçado a competir academicamente contra pessoas que tiveram acesso a uma educação muito melhor do que ele. Uma competição que ele considerava injusta, então ele simplesmente decidiu não competir. Para Moore, a escola era um lugar onde você era doutrinado para ser pontual, obedecer e aceitar a monotonia. Foi então que ele fez de tudo para ser expulso dela, o que funcionou. No entanto, isso forçou o jovem Alan a aceitar trabalhos onde não lhe pedissem formação acadêmica, como assistente de limpeza em um matadouro ou limpador de banheiros em um hotel. Os anos passaram e o futuro de Alan Moore não parecia muito promissor. No entanto, então ele teve a iniciativa de começar a trabalhar como escritor de quadrinhos. Parecia que ele não tinha muito a perder, mas naqueles anos Moore já tinha uma família para sustentar. Ele lembra que tomar a decisão de começar a escrever quadrinhos foi como se jogar no vazio sem saber o que há em baixo. No início, ele conseguiu trabalho escrevendo histórias curtas para jornais e revistas underground de ficção científica. À medida que sua obra se tornava conhecida, revistas maiores se interessaram por seu trabalho, chegando ao auge do movimento underground, quando lhe ofereceram para publicar 2 histórias na revista Warrior. Vale ressaltar que há escritores que nunca alcançam sucesso em vida. E Alan Moore, em uma única publicação, nos deu 2 das maiores histórias que o mundo dos quadrinhos já viu, Marvelman e 5 de 5 em Gansa. É importante entender que Alan Moore era um gênio que nasceu em um lugar onde os gênios não são descobertos. Não era um lugar onde você poderia se destacar simplesmente pelo seu talento ou pelo seu esforço. E Alan Moore sabia disso. O fato de podermos contar com ele como escritor hoje em dia foi uma combinação de circunstâncias em que o talento é importante, mas a sorte e a sincronia são outros fatores que devem ser considerados. Quando Alan Moore nos contou a história de Marvelman,
ele colocou em prática pela primeira vez uma das técnicas mais engenhosas que o mundo dos quadrinhos já viu, uma que ele usou várias vezes ao longo de sua obra. Capítulo 2. A Epifania. Quando Shazam, que naqueles tempos ainda se chamava Capitão Marvel, teve problemas legais com a DC Comics por ser muito parecido com o Superman, foi obrigado a parar de imprimir suas histórias. Isso era um problema para as empresas britânicas que reimprimiam seus quadrinhos, pois ficaram sem material novo para publicar. A solução foi criar um personagem que fosse sutilmente semelhante ao Capitão Marvel, ao qual chamaram de Marvelman, que era um menino que se transformava em um adulto super poderoso ao dizer a palavra mágica Kimota. O quadrinho teve um sucesso moderado entre as crianças britânicas, embora posteriormente suas aventuras tenham parado de ser publicadas. No entanto, a revista Warrior quis trazer o personagem de volta e escolheu Alan Moore para escrever suas novas histórias. Em seu primeiro quadrinho, Moore nos conta a história de um adulto fracassado chamado Michael Moran, que tem sonhos em que voa e uma palavra mágica que não consegue se lembrar. Durante um assalto, Michael lembra a palavra mágica Kimota e se transforma em Marvelman, depois de várias décadas sem ser. Ele vence os assaltantes e recorda suas grandes aventuras. O estranho é que, apesar de seus poderes serem reais, ninguém mais parece se lembrar que Marvelman já existiu. E quando Michael relembra em voz alta todas essas aventuras em que salvou o mundo de vilões como o malvado Dr. Gargunza, essas histórias parecem completamente infantis e estranhas, como se fossem de outro mundo. Conforme os capítulos avançam, Moore nos revela que todas as histórias que Michael se lembra, essas histórias cheias de cor e vilões que eram mais travessos do que malvados, eram memórias implantadas nele pelo governo da Inglaterra, que o criou e estava experimentando com ele. Ou seja, em outras palavras, todas as histórias antigas de Marvelman acontecem nos sonhos, enquanto as modernas têm a ver com Marvelman interagindo no mundo real. E a pergunta é, o que acontece quando um deus se mistura com os humanos? No prefácio do quadrinho Identity Crisis, o escritor Joss Whedon disse algo muito interessante sobre a Epifania. Ele disse que era aquilo que muda o universo sem mover um único cabelo. É quando tudo o que você conhece é iluminado com uma nova luz, o que te obriga a ver as coisas de uma maneira completamente diferente, a tal ponto que às vezes dói. E acho que isso é exatamente o que Alan Moore fez dentro desta história. Não se tratou de um reboot. Não foi algo assim como as histórias simples de antes não existem, vamos fazer histórias novas em um universo mais escuro. Mas foi como vamos dar uma perspectiva diferente a algo que já existe. Esta técnica de dar profundidade a algo que já está escrito sem mudá-lo foi uma das maiores contribuições de Moore para os quadrinhos e ele a usou várias vezes. Quando suas histórias começaram a ganhar alguns prêmios na Inglaterra, a DC Comics decidiu contratá-lo como escritor do quadrinho Saga of the Swamp Thing, um típico quadrinho de terror sobre um homem, Alec Holland, que se transforma em um monstro do pântano depois que uma bomba explodiu em seu laboratório, o banhou com produtos químicos e suas tentativas de voltar a ser humano novamente. No entanto, este quadrinho cheio de clichês mudaria dramaticamente com a história Lições de Anatomia de Alan Moore, onde ele nos conta que o verdadeiro Alec Holland morreu com a explosão e que os produtos químicos afetaram a vegetação do pântano, que foi infectada por uma consciência que não percebe que já não está viva. Em outras palavras, Alec Holland não é o coisa do pântano. O pântano pensa que ele é Alec Holland, que não pode voltar a ser humano porque simplesmente nunca foi. Nesta história, Moore também misturou temas clássicos de terror como monstros e vampiros com um terror muito mais real, como o racismo, o sexismo e a poluição ambiental. Seu objetivo era nos dizer que nosso mundo é igualmente perigoso, mesmo que os monstros não existam. Acontece que para Moore era muito importante usar a ficção para poder falar do mundo real, e o desprezo que sentia por esses políticos ultraconservadores e de direita de sua época como Ronald Reagan e Margaret Thatcher é claramente refletido em histórias como 5 de 5 Ingança. 5 de 5 Ingança foi uma história em quadrinhos completamente política, na qual Moore imaginava um futuro em que a extrema-direita continuava governando, onde a verdade é redigida por um grupo secreto de pessoas e apresentada como notícia pela voz do destino.
O mais aterrorizante da história é a maneira como as pessoas aceitam ser vigiadas e monitoradas o tempo todo para sua própria segurança, forçando-as a esconder opiniões, religiões ou preferências sexuais que não sejam aprovadas pelo governo. Em um estado fascista como este, Moore nos diz que o único herói teria que ser um terrorista, alguém que estivesse fora da lei, um que lembrasse à população que são os governos que deveriam temê-los e que as ideias são à prova de balas. Watchmen, por sua vez, foi um quadrinho que também nasceu de um discurso político onde Moore usou os clichês do formato dos quadrinhos de super-heróis para falar sobre noções de poder e responsabilidade. Watchmen não é apenas uma grande história. O que torna Watchmen uma história em quadrinhos tão transcendental é que é um evento massivo, extremamente complexo que se baseia na sincronia de outros eventos menores, igualmente interessantes e que convergem em uma das melhores histórias de super-heróis já contadas. De fato, Moore escreveu esta história para que nunca pudesse ser adaptada para o cinema. Watchmen é inadaptável, já que até a maneira como os painéis são organizados tem a ver com a história e isso não pode ser feito no cinema, não importa quantas versões estendidas tenhamos, a única maneira de poder desfrutar da experiência completa de Watchmen é lendo o quadrinho. E eu posso falar muito mais sobre Watchmen e 5 de 5 Vingança, mas já tenho alguns vídeos especialmente dedicados a esses quadrinhos no meu canal, os quais eu recomendo muito. Hoje prefiro me concentrar em outro elemento pouco mencionado de Alan Moore, que é a relação entre a magia e sua arte. Capítulo 3. O exílio mágico. É bem sabido que Alan Moore se considera um mago, algo que regularmente soa psicótico. No entanto, também deve ser esclarecido que ele diz que a magia é o ato de manipular símbolos e imagens para transformar algo, particularmente a consciência. Precisamos entender que para Moore, a magia e a arte são literalmente a mesma coisa. São conceitos intercambiáveis. De fato, ele diz que a palavra spell, que em português significa soletrar e encanto, são precisamente a mesma coisa. A palavra, então, tem poder e é capaz de transformar tal como vimos em Marvelman. Já levando em conta essa definição de magia que Moore tem, certamente podemos entender por que ele considera que os escritores são o mais parecido com um xamã ou feiticeiro que veremos hoje em dia. É por isso que ele está muito brigado com a figura do escritor que escreve simplesmente para entreter. Para ele, o entretenimento é como o álcool ou as drogas, uma maneira de manter a alma entorpecida e sedada. E acredita que os escritores têm uma missão muito mais importante. Por isso você nunca o vê escrever algo sem uma mensagem ou discurso implícito. Segundo Moore, nós pensamos que vivemos principalmente em um mundo físico. No entanto, a verdade é que só podemos conhecer nossa percepção do mundo e isso é uma parte muito importante de sua obra. O Pântano tinha a percepção de que era Alec Holland, Michael Moran tinha a percepção de que tinha grandes aventuras, e os personagens de Watchmen têm a percepção de que estavam salvando o mundo. Nesse sentido, seria mais preciso dizer que vivemos em um mundo de ideias que podem ser transformadas através da arte. Não apenas isso, mas uma de suas maiores contribuições ao mundo dos quadrinhos, que é a desconstrução do género de super-heróis, é inspirada em um princípio da alquimia chamado solve et coagula, que é a ação de desmontar as coisas para analisar como funcionam e depois montá-las novamente. Neste caso, Watchmen nos apresenta uma série de personagens que são desconstruções dos clichês do gênero de super-heróis. O homem mais inteligente do mundo, o vigilante sombrio e a figura divina nos obrigam a analisar esses personagens arquetípicos e vê-los de um ponto de vista completamente diferente. Este conjunto de ideias revolucionárias baseadas na magia que Moore nos apresenta certamente não andam de mãos dadas com uma indústria cujo principal objetivo é ganhar dinheiro. E é aqui que Alan Moore começou a se afastar deste meio, foi quando viu a maneira como os escritores estavam sendo tratados e suas obras estavam sendo superexploradas. Conforme os anos foram passando, Moore começou a se expressar cada vez pior sobre os super-heróis, pois primeiro dizia que era a indústria dos super-heróis que ele não tolerava, e depois disse que eram os próprios super-heróis. Em suas últimas declarações sobre o assunto,
Moore se referiu à moda do cinema de super-heróis, dizendo que era tremendamente vergonhosa e que são o produto de uma geração que se apega às fantasias infantis, o que certamente faz as pessoas o verem como um eremita louco que não sabe lidar com as novas gerações. No entanto, recentemente sua filha, Leah Moore, disse algo muito interessante sobre o assunto. Ela disse que seu pai era uma pessoa que verdadeiramente amava os super-heróis e que preencheu cada painel que já escreveu com esse amor por eles, contando histórias que fizessem o público pensar e sentir sobre temas sociais reais através de elementos fantásticos. Seu objetivo era fazer com que nós víssemos os super-heróis da mesma maneira que ele os via. Infelizmente, os personagens que ele amava eram comandados por uma indústria cheia de déspotas que o enganaram várias vezes, algo que acabou por quebrar seu amor pelo género. Agora, simplesmente imagine um mundo em que as empresas não enganaram Moore. Imagine o que aconteceu nos últimos 25 anos escrevendo histórias para a DC Comics e outras empresas. Que tipo de histórias ele teria escrito? Nunca saberemos, mas certamente Alan Moore teria dado um jeito de transformar o mundo através da palavra mais uma vez.